Aí, começou. Glória a Deus, vamos aí para mais uma live, né? Onde o Senhor vai falar conosco nessa noite. Os irmãos vão aí se conectando. Glória a Deus. Aleluia, mais uma live para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Felipe, tem um negócio aqui. Os irmãos vão dando um amém aí para me ver que já entrou, se conectou. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A cruz nos une. A igreja aí junto, né? Participando. Glória a Deus. Amém. Eu vou começar, tá, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, mais um dia aí para a glória de Deus, mais um dia nós estamos firmes aí, né, nesse propósito de jejum, 21 dias debaixo das asas do Senhor, 21 dias desfrutando das bênçãos do Senhor, onde o Senhor tem nos dado garantia através da palavra dele, né, que nenhum mal vai nos acontecer, que nenhuma praga vai chegar à nossa casa. E nós temos vivido isso, né, na presença do Senhor, e hoje não é diferente. Nós vamos agora confessar a palavra, né, do Senhor sobre as nossas vidas. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 91. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 9 até o 13. Amém? Abra a tua Bíblia, Salmo 91, do 9 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: pois disseste, ó Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Alcançará aos pés do leãozinho e a serpente. Glória a Deus. Queridos, vamos confessar agora essa palavra. Aqui está a palavra igual está na Bíblia, acabei de ler, e agora nós vamos declarar essa mesma palavra, mas tomando posse para a nossa vida. Amém? Então você que está aí junto com alguém, com a sua célula, ou se você está sozinho, não importa, o Senhor está contigo. Então agora, com um ato de fé, amados, você vai segurar na mão dessa pessoa aí e você vai declarar junto comigo, amém? Então, juntos vamos lá. Eu declaro que o Senhor é o meu refúgio. Com a minha confissão, eu faço do Senhor a minha morada. Nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à minha casa. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que me guarde em todos os meus caminhos. O anjo do Senhor me sustenta nas suas mãos, para que eu não tropece em nada. Eu piso toda a serpente, escorpião e todo o poder do maligno. Está debaixo dos meus pés. O Altíssimo é a minha morada. Glória a Deus, queridos. Nós declaramos agora aqui que o Senhor é o nosso refúgio. Que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Então, por que ter medo? Por que temer? Se o Senhor, Ele é aquele que nos guarda de todo o mal. Não é verdade? Então, agora, vamos orar ao Senhor, declarando a provisão sobre as nossas vidas, declarando que o Senhor é o nosso pastor, declarando que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Amém? Fecha teus olhos aí e comece a orar ao Senhor.
Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Pai querido, eu coloco, Senhor, diante de Ti a minha vida. Eu coloco, Senhor, a vida da igreja diante do Senhor. Pai, a vida dos Teus filhos amados. Senhor Deus, eu oro, Senhor, porque a Tua palavra diz no Salmo 91, que o Senhor nos guarda, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Pai querido, eu oro também, Senhor, contra todo medo. Senhor, muitos estão com medo ainda, mas nós repreendemos agora, porque a Tua palavra fala, Senhor, que Tu, Senhor, lança fora todo medo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha dar sabedoria para todas as autoridades, os ministros, o presidente, os secretários, os governadores. Pai, dá sabedoria para eles, Senhor, que eles abram o coração para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, também eu te peço, Senhor Deus, sabedoria, Senhor, para as pessoas, para que elas venham ouvir as autoridades, para que elas venham, Senhor, entender também. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai querido, Senhor, te pedindo, Senhor, e te clamando, Deus, Senhor, as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida financeira, Pai, que não venha nos faltar. A Tua palavra fala, Senhor, que nós não vamos mendigar o pão, então nós não aceitamos, Senhor, passar necessidade. Pai, abençoa, Deus, as nossas vidas financeiras, a vida financeira de cada um dessa igreja, a vida financeira do povo brasileiro, Senhor, que não venha faltar oportunidades, que não venha faltar, Senhor, emprego, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, Senhor Deus, Senhor, pelos nossos familiares, guarda, Senhor, a nossa parentela. Oh, Senhor, que as pessoas venham ter sede e fome de Ti, que as pessoas venham se render a Ti. Pai, nesses dias, Senhor, eu te peço, abre os corações, ó Deus, para que eles possam ouvir a Tua palavra, para que eles possam, Senhor, ouvir e Te obedecer, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos declarar aí que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos? O que você é? O que a Bíblia diz que você é? Fala assim, eu sou filho amado do Pai. Eu sou filha amada do Pai. Declara aí, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. O que você pode? Diga aí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que você tem? Você tem todas as promessas do Senhor sobre a tua vida. E todas as promessas do Senhor vai se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus. Fique agora com o obreiro Felipe. Ele vai trazer uma palavra poderosa aí aos nossos corações. Agora é momento, querido, de você elevar os seus olhos para o alto, porque a palavra do Senhor diz que é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Fique com Deus e vamos nos alimentar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz. Amém? Estamos aí no nosso 4º dia da campanha. Como é que está o seu coração aí? Firme e forte, guardado pelo Senhor. Estamos aí nesse 4º dia, firmes e fortes. Falta pouco, tá acabando já a primeira semana. Vai faltar apenas mais 2 semaninhas, coisas que passam muito rápido. Então, não se agonie, não fique aí ansioso. Nós iremos chegar ao final dessa campanha e você vai estar mais tranquilo, amém? O pastor Aloysio, ele está até colocando alguns testemunhos lá que ele acabou tendo lá na igreja dele. Falou que pessoas que estavam com a vida meio apavorada, já com quase uma síndrome do pânico, e ouvindo aí as ministrações, lendo aí a respeito do Salmo 91, ele falou que agora está mais tranquilo, ele consegue, as pessoas conseguem mais agora não pensar tanto na enfermidade, pensar mais em Deus. Uma mulher que era enfermeira falou que já estava até com medo de sair de casa,
para ir trabalhar com medo dessa doença. E ela pegou e falou, peraí, realmente Deus tem que ser a minha fortaleza, o meu refúgio, é nele que eu tenho que estar guardado. Então a pessoa já ficou com o coração mais tranquilizado, a pessoa já estava já desenvolvendo a síndrome do pânico. Então são coisas que acontecem quando nós lemos a palavra, quando nós enchemos nossa vida da palavra, amém? Então hoje não vai ser diferente, amém? Mas eu quero hoje que você pense agora no quanto Deus ele é grande. Nós iremos falar o quanto Deus é grande, a grandeza de Deus e o seu cuidado para com o seu povo, amém? Pois nós sabemos que Deus ele é grande, Deus ele é poderoso, ele é glorioso. E a nossa palavra de hoje, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia aí em Isaías 40, Isaías capítulo 40. Eu quero nesse momento que você leia comigo aí, acompanhe aí essa breve meditação aí, amém? E o que Deus tem para falar conosco é algo bom, algo grande, amém? Algo poderoso. Possa ser que eu passe um pouco aí os minutos aí, um pouco mais de 1 hora, amém? Mas quanto mais alimento, melhor para nós. É bom que você não fica muito tempo aí no jornal ouvindo as coisas ruins, amém? Isaías capítulo 40, nós vamos ler o verso 12, e aí eu vou falando para você o verso seguinte, você vai acompanhando, amém? Isaías 40, verso 12, ele diz o seguinte: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou o peso dos montes na balança e as colinas nos seus pratos? O verso 15 diz: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. O verso 17 e 18 diz: diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? O 26, agora vá para o verso 26, ele diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas elas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Aí o verso 31 agora diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora, Senhor, agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que tem acompanhado, ó Deus, essas ministrações. Que o Senhor novamente venha falar em cada coração, ó Deus, nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer morada em cada um, ó Deus, que está ouvindo, Senhor, essa ministração, esta oração nesta hora. Senhor, que o Senhor venha trazer sobre nós revelação, sabedoria da Tua palavra, pois nós queremos entender, compreender e colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é um texto poderosíssimo, a qual Isaías ele descreve a grandeza, o poder de Deus. Deixa eu ajustar um pouco essa câmera, que eu acho que está cortando aqui um pouco a minha cabeça. Agora ficou até melhor, amém? Mas vamos a esse livro poderoso aqui que Isaías ele fala a respeito aqui do Senhor, esse capítulo 40. Então nós podemos ver que eloquentemente e poeticamente ele fala da grandeza de Deus de uma forma assim esplendorosa, amém? Então Isaías ele fala que o nosso Deus ele é inescrutável, nós não conseguimos captar com a mente a sua grandeza. Então ainda que nós falemos que ele é onipotente, onisciente e onipresente, que ele é eterno, infinito, nós podemos falar tudo isso, mas Isaías ele traz aqui, ele escreve algo
com a sua pena ali, com algo que ele estava escrevendo, ele escreveu um pouco da consciência que ele tinha de Deus. E nós precisamos ter uma consciência de Deus, amém? Por mais que seja algo simples, algo pouco, mas nós precisamos ter aí, de fato, uma consciência dessa grandeza, dessa magnitude do Senhor, amém? Então esse texto também ele é cheio de perguntas retóricas, é aquelas perguntas que não precisam ou ela não cabe uma resposta, amém? Então, na própria pergunta já tem a resposta, aliás, né? Porque nós podemos aqui colocar então, por exemplo, quando ele fala, quão grande é o nosso Deus? Ele faz uma pergunta, quão grande é o nosso Deus? Obviamente, nós podemos afirmar quão grande é o nosso Deus, como nós temos aí o louvor da Soraya Moraes, que diz quão grande é o meu Deus, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso. Então nós precisamos ter essa certeza. Então são perguntas que o Isaías fala, que ele pergunta, mas a resposta já está aqui. Quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus, amém? E muitas pessoas, quando param para pensar em Deus, eles chegam a conclusões diferentes e muito estranhas, e muitas delas equivocadas, amém? Por exemplo, tem alguns homens que você deve até conhecer aqui, ou algum movimento da época, por exemplo, Karl Marx, quando ele fala que Deus é algo interessante sobre Deus. Ele diz que Deus é uma criação da mente humana. Como é que Deus pode ser uma criação da minha e da sua mente, né? Ele fala que a frase mais famosa dele quando ele diz que a religião é o ópio do povo. A religião é para acalmar as massas, porque senão esse mundo viraria um pandemônio. Se viraria um pandemônio, imagine essa pandemia que está agora. Então, o alarde que se faz, a preocupação que se tem, é porque de fato o povo não conhece a grandeza de Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso, amém? Então, ela obviamente viraria um pandemônio, né? Mas isso é o pensamento de Karl Marx, amém? O racionalismo na França, quando começou, o princípio deles era que tudo que a mente e a nossa razão não explicam, não pode ser verdade. Então, se eu perguntar para você, tem como você explicar Deus? A sua mente vai dizer que não tem como você explicar Deus. Se você não consegue explicar Deus, então esse movimento aqui, o racionalismo aqui que havia na França, fala que não é verdade. Então eles começaram a negar a existência de Deus, que não se aplica pela mente humana, não tem como o ser humano explicar, amém? Existia um outro movimento também chamado Iluminismo, no século século XVIII. Ele diz que a sua intenção maior ali era banir a existência de Deus. E o homem ali, ele colocou o homem como sendo a medida de todas as coisas. Então, tudo era o centro do homem. O homem sempre estava no centro de todas as coisas. Então, o iluminismo dizia isso, amém? Mas no século XIX, na Alemanha, surge um outro filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Deve ser esse nome, Nietzsche. E ele chegou dizendo que Deus morreu, Deus está morto. Será que Deus está morto? Nós já ouvimos aí, tem 2 filmes dizendo aí, Deus não está morto, amém? Mas ele diz que Deus está morto. Então ele dizia que a religião é para os covardes, para pessoas que não têm coragem de enfrentar a vida. E aí eles apelam para forças sobrenaturais que o ajudem a enfrentar a vida. Poderia até ser, pode ser, algo aqui ele diz, algo leviano, mas pelo contrário, nós não buscamos de fato as coisas sobrenaturais aqui para ajudar a enfrentar a vida. Pelo contrário, nós vamos procurar as coisas sobrenaturais de Deus, porque é a única maneira de nós nos encontrarmos, é a única maneira de nós termos razão da existência, a única maneira de você entender o porquê você existe. Porque você está nesse mundo e por muitas vezes você deve ter perguntado: o que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que eu sou nessa terra? Por que eu existo aqui nessa terra? Então, uma pergunta dessa você deve ter feito em algum momento da sua vida. Qual o propósito da sua criação? Para qual propósito você foi criado? Então, você tem que ter algumas perguntas dessas, né? Mas essas respostas você só vai ter quando você começar
a se encontrar com Deus, quando você começar a ter um relacionamento com Ele. Mas existe um outro pensador famoso aí no meio de todos, Sigmund Freud. Todo mundo sabe quem é Freud, sim ou não? Qualquer coisa a pessoa diz o que? Freud explica, mas Freud não explica Deus. Amém? Ele dizia que quando era criança, você viu a imagem do seu pai como uma pessoa muito forte e muito capaz. À medida que você foi crescendo, essa figura paterna de um homem forte, ele vai se perdendo, vai perdendo sentido dentro de você. Então você projeta para um pai celestial poderosíssimo. Portanto, a religião é uma projeção de gente que quer continuar a viver infantilmente dependendo de um pai celestial. Olha o que Freud ele fala. Então nós somos infantis, porque nós projetamos em Deus o Pai poderoso, grandioso, aquele que é capaz. Então tem coisas que você vai ouvir, mas são coisas de verdade, são apenas pensadores que diziam na época, coisas que muitas vezes nem verdade é. Amém? Mas eu quero dizer para você, todos esses morreram e viraram pó. Porque foi do século passado, amém? Século XIX, nós estamos no século XXI. Então todos eles morreram, mas eu quero dizer algo para vocês. Eles morreram, mas o nosso Deus continua eterno, vivo, amém? E Ele vai viver para sempre, amém? Então Voltaire diz que então existe muitas ideias sobre Deus. Deus é algo que é uma ideia e é muito grande, é muito vago a ideia sobre Deus. Os ateístas, eles dizem que Deus ele não existe. Então o ateu diz que Deus não existe. Mas é engraçado que no momento que ele está mais em dificuldade, ele vai dizer o quê? Ai meu Deus! É engraçado essas coisas, né? Os agnósticos dizem que não pode ser conhecido se é que Deus ele existe. Se Deus existe, ele pode ser conhecido, amém? Os politeístas, que os politeístas é aqueles que acreditam em vários deuses, dizem realmente existem muitos deuses, não um só Deus, mas são muitos. Por isso que são aí politeístas, eles acham que existem muitos deuses, amém? Tem os panteístas, dizem que tudo que existe é Deus, então tudo é Deus. É aquele que adora tudo, adora a mesa, adora a cadeira, adora madeira, adora a árvore, adora qualquer coisa. Então eles dizem que tudo que existe é Deus. Mesa, cadeira, todas as coisas são Deus. Sim ou não? É um absurdo aí sem fim, amém? Essas coisas. Mas os deístas dizem que Deus não pode, de fato, aí, Deus ele existe, mas ele é transcendente, ele está muito, mas muito longe. Ninguém pode chegar a ele e ele também não se conecta a ninguém. Então, é aquela pessoa que tem uma visão de Deus, que Deus está lá em cima no céu, nós estamos aqui na terra e não há uma conexão entre nós e Deus. Então, ele diz que Deus está muito longe, mas na verdade a Bíblia diz que Deus ele nos chama para perto, amém? Então é uma visão também totalmente errada. E a pergunta para nós cristãos hoje é: quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus a qual você confia a sua vida? Amém? E não é resultado de apenas algo que veio uma vez só, uma investigação de uma pesquisa humana, não. Ou de um estudo de todos os homens, nada disso. Eu e você conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós, amém? Ele mesmo quis se revelar a nós. Então, João Calvino, um dos grandes reformadores aí do século XVI, ele diz que Deus só pode ser conhecido porque Ele mesmo se revelou a nós. E isso aqui é extraordinário. Somente Deus ele pode se revelar a nós e como Ele se revelou, então Ele quis se fazer conhecido, amém? E de que maneira Ele se revelou? Existem 4 maneiras aí que nós podemos colocar aí que Deus se revelou a nós. O primeiro foi Ele se revelou na obra da criação. Está lá em Salmo capítulo 8, verso 3 e 4, ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembres? É o filho do homem que o visistes? Olha só que tremendo.
Nós podemos então ver aí a obra da criação do Senhor. Então é a maneira que ele se revelou a nós, mostrando que há um Deus. Então na sua palavra mostra que ele criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que a terra sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e aí o Senhor diz, haja luz, e ele começa a criar todas as coisas. Então, ali já mostra a existência de Deus, amém? Através da sua criação. Segundo, ele se revelou na consciência humana. Romanos capítulo 1, verso 20, ele diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Nós fomos criadas, somos entendidos, Deus é entendido por nós, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, o que isso quer dizer, irmãos? Todo mundo tem aí a compreensão de Deus, todo mundo sabe quem é Deus. Por mais que seja uma pessoa, um professor universitário, um teólogo, um cristão, até mesmo um índio, ele sabe, ele tem uma consciência que existe um Deus. Amém? Por mais que alguns creiam de forma errada, outras certas, mas todos sabem, todos acreditam que existem um Deus, porque a sua consciência faz isso, faz você ter esse entendimento que existe um Deus. Amém? A terceira coisa que nós podemos colocar aqui que ele se revelou foi através da Bíblia, através das Escrituras, através desse manual que você tem na sua mão, o nosso manual, a Bíblia, amém? A Bíblia Sagrada está a sua vontade revelada e retratada para nós. Então está ali todas as informações que nós precisamos ter e que nós iremos ter do Senhor, amém? Glória a Deus. E a última que eu quero colocar aqui para você, ele se revelou. Aí esse aqui é o mais clássico, né? Quarta coisa, ele se revelou em seu Filho Jesus, amém? Jesus então ali foi a plena revelação de Deus para nós. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso é fantástico, porque Jesus é a exata expressão de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e nele habita corporalmente toda a plenitude do Senhor. Isso é fantástico, amém? Então nós podemos dizer que a maior revelação que nós temos de Deus é através do seu Filho Jesus, amém? A maior da necessidade nossa, a maior necessidade que nós podemos ter, que nós temos, é de conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos conhecer a fundo o nosso Deus, saber quem Ele é, o que Ele quer de nós, o que Ele pensa, o amor dEle por nós. Nós precisamos entender todas essas coisas, amém? Então existe um dos escritores famosos chamado A.W. Tozer, né, do século passado. Ele diz que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. O próprio Jesus também deixou isso claro lá em João capítulo 17, no verso 3. Ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Ou seja, esta é a vida eterna, que conheçam o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Então a necessidade nossa é de conhecer esse Deus, amém? Por isso, lá no Antigo Testamento, o profeta Oséias, ele vai dizer assim, conhecemos a Deus e prossigamos a conhecer a Deus. Então nós estamos conhecendo a Deus e qual é a nossa vida então? Continuar conhecendo a Deus. É o que nós podemos fazer, é o que nós precisamos fazer. Não é porque você tem uma revelação agora de Deus que você vai parar agora de você querer entender ou conhecer mais desse Deus. Não, a Bíblia está aí, o conhecimento é de graça, o conhecimento Deus te dá, revelação ela vem para você por meio de graça, Deus ele te dá revelação. Por isso quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia como um livro comum, como um livro que você tem na sua casa.
Pegue a Bíblia e ore e fala: Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero ter revelação do que está escrito. Mostra para mim, Senhor, as suas verdades ocultas em cada parte dessa Bíblia. E você começa a ler, que você vai ver que seu entendimento ele vai ser totalmente diferente, vai ser um entendimento muito melhor, amém? Então, a vida cristã é assim. Quando você nasceu, você começou a conhecer a Deus verdadeiramente. E Deus é tão infinito que quanto mais você conhece, você vai tendo revelação, porque Deus ele é um Deus inesgotável. Então nós vamos passar a vida inteira e a eternidade conhecendo esse Deus. Olha que tremendo isso. Então Deus não é algo que você conhece agora e depois você não precisa mais conhecer, não. A cada dia que passa na sua vida, você vai conhecendo e tendo mais revelação desse Deus poderoso. Amém? Mas vamos lá, vamos passar a vida toda conhecendo a Deus, totalmente como Ele é, nós iremos conhecer. Então nós vamos dividir essa mensagem aqui em duas partes, a grandeza de Deus e o seu cuidado por nós, amém? Então, vamos dividir assim. Então, primeiro eu quero falar para você sobre a grandeza de Deus, irmãos. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus ele é maravilhoso, e a grandeza de Deus, ela é incomparável. Então esse primeiro ponto eu quero colocar esse para você. Como um bom batista assim, sempre tem essas manias, né, de colocar título na palavra, colocar aí pontos. Eu prefiro assim, fica muito melhor explicado. Às vezes tem pontos no meio da palavra que é bom você falar, amém? Então eu quero colocar esse primeiro ponto como a grandeza incomparável de Deus, amém? Os estudiosos da Bíblia, eles criaram ali, quando você vai fazer uma faculdade de teologia, existe uma matéria dentro da teologia chamada teologia sistemática. E esses estudiosos, o que eles fizeram? Os teólogos, ao estudarem os atributos e as qualidades de Deus, eles chegaram à seguinte conclusão: tem atributos e qualidades que só Deus tem, e que Ele não deu para nós, não repartiu, e Ele nunca vai repartir com ninguém, nem com anjos, então só Ele mesmo tem, amém? Quais são então esses atributos aí e essas qualidades, amém? Quais essas qualidades que Deus tem que nós nunca teremos e jamais Ele vai dividir com ninguém? O primeiro, Ele é autossuficiente, então, aliás, autoexistente, amém? Deus ele não foi criado, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é o Criador. Então, quando nós lemos lá, falamos a respeito dos nomes de Deus no domingo, né, falamos a respeito dos nomes, nós precisamos conhecer o Senhor pelo seu nome. Nós dizemos ali que Deus ele é o Deus Criador, Ele é o Elohim, amém? O Deus Criador. Então Ele é autoexistente. Nós não somos autoexistentes. Amém? Você não se autoexistiu, você não se auto fez aparecer. Mas, pelo contrário, a Bíblia não fala como Deus surgiu, como Deus apareceu. Simplesmente ela fala que Deus é o Deus Criador. Amém? Então, a segunda qualidade, Ele é eterno. Então, Ele não tem início e nem terá fim. Então Deus ele é eterno, então Ele não teve um começo e Ele não terá um fim, coisa que nós temos um começo e nós temos um fim, quando nós nascemos e quando nós morreremos, amém? Terceira qualidade, somente Ele é infinito e imutável. Infinito porque Deus Ele tem aí soberania, Ele tem majestade, Ele tem poder infinito, amém? Conhecimento infinito o Senhor tem. E Ele é imutável. O que significa imutável, obreiro? Imutável significa que não pode ser mudado. Ou seja, Deus não muda. Deus ele é Deus e ponto. Deus ele decidiu nos amar e ponto. Nada vai mudar o seu amor por nós. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente. Deus ele me ama. Antes mesmo de eu conhecê-lo, Ele já me amava. Quando eu ainda era inimigo de Deus, Ele já me amava. Paulo diz isso. Nós, quando ainda éramos inimigos, Ele morreu por nós, Ele nos amou. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós apenas retribuímos aquilo que Ele fez a vida inteira nossa, que foi nos amar. E antes de nós nascermos,
Ele já nos conhecia, olha que tremendo. Então, de fato, a nossa vida ela muda. Nós podemos mudar, mudamos o nosso ânimo, mudamos a nossa maneira de viver, mudamos tudo. Mas Deus ele não é mutável, amém? Ele é imutável, ok? O quarto ali, a quarta qualidade, só Ele é onipotente, onipresente e onisciente, transcendente e soberano, amém? Onipotente tem todo o poder, onipresente está em todos os lugares, onisciente, todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas, ele é transcendente, então ele não se prende a tempo. O mesmo Deus que estava no passado, ele está hoje aqui e sempre estará no presente. Ele não há limite de tempo para ele. E ele é soberano, amém? Esse Deus é tão grande, mas tão grande que nem os céus pode contê-lo, de tão grande que ele é. Será que você consegue ter esse pensamento, essa revelação do quanto Deus ele é poderoso, tanto na minha quanto na sua vida? Entendeu? Ele é poderoso. Então, alguns atributos ele tem que são comunicáveis, então, que ele reparte conosco, amém? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus deseja compartilhar com o homem. Consequentemente, são atributos por meio dos quais Deus deseja reproduzir-se nos seres que ele criou, a sua imagem, sua semelhança, amém? Então, existem coisas que ele decidiu ali de fato dividir conosco. E ele vai ali dividir, pois nós somos a sua imagem e sua semelhança. Amém? Muito embora ele é espírito, ele é amor, ele é santidade, ele é fogo consumidor, ele é bondade, ele é justiça, ele é misericórdia, ele é justo e ele reparte conosco alguns dos seus atributos. Então, mas agora o profeta Isaías aqui ele diz que através ali dos seus escritos, com grande Deus ele é, como ele é grande. Mas quando você parar para se conscientizar da grandeza desse Deus, você precisa ser comparado com algo ou com alguém para ter uma noção de como grande ele é. Vamos então colocar aqui algumas coisas aqui em relação à grandeza de Deus, amém? Primeiro, a grandeza de Deus em relação à sua obra de criação. Se você vê o verso 12, aí acompanhe comigo, aí eu creio que a sua Bíblia está aberta ainda em Isaías capítulo 40, ele diz no verso 12, quem mediu os céus com a concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? O verso 26, lá no 26, ele diz, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem foi que criou tudo isso? Hoje o céu provavelmente deve estar estrelado. Então, se você puder olhar para o céu, imagine quem criou todo esse céu. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas chama pelo seu nome. Oh, que Deus poderoso, hein? Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha o quão Deus ele é poderoso. Ele chama cada estrela pelo seu próprio nome. Então, algumas verdades que existem nesse Deus aqui, que nos ensina sobre a criação. Primeiro, na palavra que Isaías fala, nessas palavras que ele escreve, esse mundo nem sempre existiu. E a matéria, ela não é eterna. Então você vê que foram criados. Então nunca foi sempre a terra, nunca existiu a terra. Deus criou a terra. Em algum momento Deus criou a terra. Então nem sempre existiu todas as coisas. Deus fez criar, Deus fez aparecer, Ele trouxe à existência aquilo que não existe, então Ele fez ali aparecer, fez surgir, e a matéria, ela nem sempre é eterna, a matéria ela vai deixar de existir em algum momento, amém? Então a segunda coisa, esse universo não vai existir por iniciativa própria, ou seja, se Deus ele não criar o universo, se Deus ele não sustentar o universo com a palma das suas mãos, ele vai deixar de existir. Isso nos mostra o quão poderoso Deus é, porque todas as coisas
Ele controla com a palma das suas mãos. Nada foge ao controle de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Ele controla todas as coisas com a palma de suas mãos. Ou seja, não adianta você entrar em desespero. Você entra em desespero, mas Deus, ele está tranquilo, porque todas as coisas não fogem ao seu controle. Amém? Terceira coisa, esse mundo que foi criado, então, não foi criado por meio de uma mega explosão chamada Big Bang. Não passou a existir por causa do Big Bang. Nós precisamos entender isso. Alguns acreditam que a Terra ela veio existir porque houve uma explosão cósmica e aí os átomos, as moléculas começaram a girar e girar e girar e girar e entrar em colisão e pum, surgiu. Apareceu o universo, apareceu o planeta, apareceu o Sol, depois veio aparecendo todos os planetas, veio aparecendo as estrelas. Irmãos, isso é fantasia, amém? Isso é fantasia, nunca foi se provado isso nunca foi de fato levado a sério, pois alguns acreditam, muitos falam, mas não se pode provar. Eles tentam até hoje ali recriar esse Big Bang, nunca foi ali de fato concretizado, amém? Mas uma coisa eles afirmam, houve um momento na história que a Terra parou, que o Sol parou, e isso, essa história, esse episódio, Josué conta, a Bíblia fala que por causa de Josué o sol parou, ele estava em meio a uma batalha, então por causa de Josué a sombra do sol retrocedeu, ele parou no tempo até o povo ganhar a guerra, e isso é de fato aí já afirmado pelo cientista. Houve um momento na história em que a Terra, em que o sol parou. Amém? Então isso é verdade, eles conseguem enxergar isso, mas o Big Bang eles não conseguem aí trazer à existência esse fato, amém? A quarta coisa, esse mundo que existe não é uma evolução de milhões e milhões de anos, ou seja, não é algo que estava aqui e começou a evoluir. Irmão, o que você entende de evolução aí? O que nós podemos entender de algo evoluir, irmão? A não ser o Aedes aegypti aí, que ele transmitia só a dengue, depois ele passou a transmitir o chikungunya, depois ele passou o zika vírus. Isso é uma mutação, amém? Mas são vírus, essas coisas que eles vão ali de fato evoluindo. Mas, irmãos, nós não somos evolução do macaco, não acredite nisso. Nós não fomos aí de fato feitos evoluções de macacos, não. Porque se fosse assim não existia mais a raça dos macacos. Todos os macacos eles seriam evoluídos e se tornariam homem e não existiria mais o macaco. Então há uma lógica nisso, sim ou não? Se eu sou a evolução do macaco, por que ainda existe macaco? Por que os macacos não conseguiram evoluir, só nós? Ah, porque alguns conseguiram. Não, irmão, se é tudo uma evolução, todas as coisas evoluem, não apenas um, entendeu? Então, isso aí é fantasia também, isso é coisa que ensinam nas escolas, mas não tem cabimento, só porque o ser humano ali, ele tem alguns traços, porque o macaco também tem dedos também igual o ser humano, porque ele tem os pés também igual os seres humanos, e essas coisas, não quer dizer que nós somos aí evolução do macaco, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Tudo isso é para destruir a imagem de Deus, irmãos. Deus não é macaco, porque Deus ele não evoluiu do macaco. Se ele criou nós a sua imagem e semelhança, Deus ele é assim, nós somos assim, e não há nada de evolução de macaco em nós. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, amém? Glória a Deus aí por isso, amém? Mas qual é a relação de Deus com este mundo criado? O profeta Isaías traz para nós algumas imagens poéticas, com algumas perguntas retóricas. A primeira delas está aí no capítulo aí, no 40, no verso 12, ele diz: quem mediu as águas na concha da mão? Quem foi que mediu as águas na concha da mão? Mas que águas são essas que ele está se referindo? Se você parar para pensar, Isaías ele está se referindo a todas as águas. Ele está falando de oceanos, amém? Ele está falando do Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, o Índico, o Mediterrâneo, o Egeu e todos os mares que existem, amém? Ele está falando da relação de todas as águas, amém? Então, quando você parar para imaginar nessa figura aqui, que ele mede as águas com a palma da mão, irmãos, com a conchinha da mão que ele mede as águas, então é a maneira mais eloquente que Isaías está dando aqui a entender que ele é muitíssimo
maior que o universo que ele mesmo criou. Ele é muito maior do que a sua própria criação. Consegue entender? Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Então olhe para esse irmão e fala, esse é o seu Deus. Ele mediu todos os oceanos com a palma das mãos. Amém? Segunda coisa, irmãos. Ele tomou a medida dos céus a palmo. Olha que tremendo isso. Aí na parte B do versículo 12, ele diz, ou com um palmo definiu os limites dos céus. Bem quando você olha a olho nu, você vê um céu estrelado, sim ou não? Obviamente tem lugares que você pega ali o céu estrelado e você vê um céu maravilhoso, magnífico. Existem muitas imagens, né? Inclusive o nosso banner do ano passado falava a respeito disso, né? De ver coisas maiores, e o nosso banner tinha aquele céu maravilhoso, estrelado. Então, não tem como você olhar para um céu estrelado e você não ficar maravilhado com aquilo, sim ou não? Mas um pensador chamado Immanuel Kant, ele disse que havia duas coisas que encantava ele. Era a lei moral dentro dele, amém? E a outra coisa era o céu estrelado acima dele. Olha que tremendo isso. Mas o que nós vemos aqui, não é nada diante da grandeza do nosso Deus. Esse céu que nós fomos lá fora agora e olhamos, não é nada ali comparado à grandeza de Deus, amém, irmãos? O nosso planeta é um pequenino ponto diante da grandeza insondável deste universo, amém? Alguns cientistas dizem que não existe apenas a nossa galáxia, mas existem milhões de outras galáxias, amém? Então, pode-se acreditar? Não sei, eles dizem, mas nada é provado, amém? Ao ponto de estudiosos afirmarem que este universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É muita coisa, né? Então isso para nós é tão inescrutável, tão estonteante, né? Que a nossa mente não consegue descansar pensando nisso. Com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, nós não conseguimos nem medir um ano-luz, uma velocidade da luz direito. Então é complicado nós pensarmos nisso. Então não tem como nós repousarmos e imaginar essas coisas, amém? Mas e se fôssemos fazer uma viagem? Viajaremos aí trilhões e trilhões e trilhões de anos e nunca chegaremos no fim do universo, irmãos. Muitos afirmam isso, que se você pegar ali uma nave espacial e viajar, você vai viajar por trilhões de anos e você nunca vai chegar no fim do universo. Será que é grande esse universo do Senhor? Será que é grande esse Deus maravilhoso? Amém? Então Isaías diz que ele mediu tudo isso com a palma das mãos. Saiu medindo com a palma da sua mão. Amém? O terceiro aqui, ele pesou o pó da terra em balança de precisão. O verso, a parte B, ele diz, quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? A outra figura que Isaías usa é que ele recolheu o pó da terra e colocou numa balança de precisão. Na verdade, Isaías está usando uma linguagem aqui poética, até onde a sua mente conseguiu ali alcançar, que esse Deus é muito grande. Então, na mesma linha, é que ele é muito maior do que a obra criada, maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que os países, maior do que todo esse universo. Então ele pegou os montes ali, ele quis colocar ali numa balança, porque Deus criou, Deus fez tudo perfeitamente. E Deus, ele é magnífico, irmãos. Não há ali, de fato, palavras que expressem a grandeza desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Nós precisamos entender que nós temos um Deus poderoso e nada do que está acontecendo no mundo hoje, ele é muito grande para Deus, amém? Tudo isso é pó para o Senhor, porque nós temos um Deus muito maior do que qualquer outra coisa, amém? A quarta coisa que eu quero falar para você ali, que nós estamos falando a respeito da relação de Deus com o que ele criou todas as estrelas e chama cada um pelo seu nome. O verso 26 diz isso, né? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada uma das estrelas do seu exército celestial e todas as chama pelo nome.
Há uma outra imagem que Isaías clamou aqui, conclamou o povo para olhar, né, os céus e perguntar quem criou esse céu totalmente estrelado aqui. Ele diz que aquele que faz sair dos seus exércitos estrelas estão todas contadas, chamadas nome por nome. Irmão, isso aqui é algo poderoso. Quantas estrelas existem, irmão? Quantas estrelas nós podemos olhar no céu? Alguns até brincam, dizem que você não pode contar estrela, porque senão nasce uma berruga em você. Alguns dizem isso, né? Mas quando éramos crianças, nós ficávamos contando estrelas. Será que nós conseguíamos contar todas as estrelas que nós enxergávamos? Obviamente não. Existem milhões de estrelas, amém? Não conseguimos contar, são inúmeras as estrelas e Deus as conhece cada um e chama pelo seu próprio nome. E isso é maravilhoso, porque nós podemos ver que Deus ele é um Deus poderoso para conhecer cada estrela pelo seu nome. Obviamente, se Ele conhece as estrelas pelo seu nome, obviamente Ele conhece eu e você também, cada um pelo seu nome. A cada um Ele chama pelo seu próprio nome. Então você não está diferente disso. Deus, Ele te chama pelo próprio nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe quando você nasceu, sabe das suas dificuldades, sabe de tudo que você precisa, porque Ele conhece todas as coisas. Amém? E isso é poderoso, mas quantas estrelas existem? Quantas estrelas existem aí? E aí nós temos que parar então aqui e perguntar, quantas estrelas existem mais ou menos? No tempo de Abraão, um pouco mais de 1000 estrelas conseguia se ver a olho nu. Muito mais, mas depois aí que inventaram o telescópio, né? Nenhum astrônomo, por mais estudado que ele seja, ele consegue afirmar o número de estrelas que existe. Os estudiosos acreditam aí ter mais estrelas no firmamento do que os grãos de areia na terra. Está aí porque Deus chamou Abraão e falou para ele olhar para as estrelas e falou, conta, se é que podes, as estrelas do céu, assim também será ali a sua descendência. E ali ele olha e fala, vê os grãos de areia, conta, se é que podes, porque assim será a tua descendência. Será que nós podemos ir numa praia e contar a quantidade de grãos que existem ali? Dificilmente nós iremos conseguir. Obviamente, não conseguimos contar. Da mesma maneira também, ali as estrelas. Se os estudiosos dizem que existem mais estrelas do que a areia do mar, então está difícil para nós contarmos esse negócio, sim ou não? Mas o seu Deus e o meu Deus não apenas criou todas as estrelas, mas Ele conhece cada uma pelo seu nome. Ele batizou cada uma pelo seu nome. E por Ele ser forte em força e poder, e quando Ele chama, nenhuma delas falta. Nenhuma delas falta, todas elas comparecem. Esse é o seu Deus. Será que você pode dizer isso para o seu irmão? Esse é o seu Deus? Então, a quem ele vai ser comparado? A ninguém. Não tem como comparar Deus com ninguém. Deus é incomparável, amém? Na Revolução Francesa, a perseguição ali era muita. Então, conta-se que durante a Revolução Francesa, houve um certo dia de perseguição a alguns cristãos, né? E alguns soldados foram até o interior do país, porque sabiam que cristãos estavam ali, se reunindo para adorar a Deus e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E um dos soldados chegou para um dos cristãos e disse, eu vim aqui para rasgar a sua Bíblia e colocar fogo no seu templo e para tirar Deus do seu imaginário. O cristão olhou para o soldado e disse, senhores, vocês podem até rasgar a minha Bíblia, até pode rasgar, podem queimar o nosso templo, mas tem coisas que vocês nunca vão conseguir fazer. Vocês não vão poder tirar as estrelas do céu, enquanto elas estiverem lá, nós iremos crer no nosso Deus. Devia ser uma verdade para nós isso, né? Não importa o que façam, não importa vírus que criem, não importa vírus que apareça, doenças que apareçam, enquanto existir estrelas, nós nunca deixaremos de acreditar no Deus poderoso de Israel. Amém? Quão grande é o nosso Deus, quão poderoso Ele é. Amém?
Agora, eu quero agora falar outra parte para você, o cuidado de Deus para conosco. Então, a dúvida humana no agir de Deus, amém? No verso 27 aí ele diz: porque você clama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Muitas vezes na vida, irmãos, nós vamos passar por lutas. Fala para o teu irmão, passar por luta. Então você irá passar por dificuldade inúmeras vezes. Muitas vezes você vai ali passar por dificuldades, amém? Você vai passar por situações difíceis, e isso vai acontecer, mas por você desconhecer o quanto Deus ele é poderoso na sua vida. Então, enquanto você não conhecer a grandeza de Deus, você vai passar por dificuldade, luta, e você não vai ter uma esperança. O profeta Oséias diz: o meu povo está perecendo, está sendo destruído, está morrendo por falta de conhecimento. Irmãos, se nós ficarmos aqui apenas olhando para as dificuldades, olhando ao nosso redor, nós vamos morrer. Amém? Mas se nós conhecermos a Deus, nós vamos ter uma esperança, nós viveremos. Praga nenhuma vai chegar à nossa casa, nada vai ser destruído, porque Deus ele vai estar conosco, amém? Então, depois que você conhece a grandeza de Deus, tem perguntas que já não tem mais sentido para você, não faz mais sentido. O povo de Deus na antiga aliança, ele está perguntando, a primeira pergunta: por que o meu caminho está encoberto? Deus não está sabendo? Como assim Deus não está sabendo? Porque o seu caminho está encoberto. Estou passando por uma baita luta, uma perseguição, angústia. Nós estamos passando por uma epidemia, uma pandemia terrível. A minha família, não sei se vai passar por essa, não sei se eu serei atingido. Eu tenho muitos problemas. Como isso pode acontecer? Então, o povo estava achando que Deus não estava sabendo disso. Ou se estivesse sabendo, para Deus ele não se interessava. Muitos ainda pensam dessa maneira, irmãos. Eu estou passando por um problema, mas se Deus não fez nada, porque não é interessante para Deus. E eu já ouvi, irmãos, por incrível que pareça, eu já ouvi assim: Deus tem coisas melhores para fazer do que ficar olhando os meus problemas. Irmãos, meu Deus, a pessoa que falou isso, ele não acredita no poder de Deus. Irmãos, nós não podemos ter esse pensamento, nós não podemos ter isso em nossas mentes. Eu estou passando por luta, porque nada muda, porque não é o momento de mudar, não é o momento ainda. Tenha calma, mantenha calma, meus amados, porque Deus está no controle de todas as coisas. Irmão, tira do seu vocábulo, tira do seu pensamento o ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Ditado mentiroso, ditado que não tem verdade nisso. Porque, irmãos, Deus ele não tarda, porque se Deus tardasse, nós morreríamos. Então ele não tarda, ele chega na hora correta, na hora exata. E a Bíblia diz: Deus não tarda, ele tarda, mas não falha. Irmãos, mentira, não acredita nisso. Deus ele não tarda, ele chega numa hora correta, e Deus jamais vai falhar. Deus ele nunca falha, amém? O teu amor ele nunca falha por nós, amém? Então não acredite nessas coisas, irmãos, que Deus não está interessado no seu problema, na sua dificuldade, que Deus não está te vendo. Eu quero dizer para você, Deus ele vê, porque Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então não duvide dessa palavra, não duvide que Deus está aí, sentado aí do lado do seu sofá, do lado dessa cadeira que você deve estar agora. Não duvide que Deus ele está aí no seu quarto, na sua sala, na sua casa. E onde você vai, Deus vai com você. Não duvide disso, amém? Porque Deus ele está o tempo todo conosco. Então o povo achava que Deus ele não estava se interessando pelos problemas deles, mas porventura existe alguma coisa que pegue Deus de surpresa, irmão? Eu quero perguntar isso para você. Tem alguma coisa que pega Deus de surpresa? Se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é transcendente a passado, presente e futuro? Nada pega Deus de surpresa, irmão. Então tem coisas que nós somos pegos de surpresa, mas Deus não.
Deus jamais é pego de surpresa. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sabe quando você ia pecar. Deus sabe quando você vai pecar. Deus sabe quando a hora que você vai acordar amanhã. Deus sabe o que você vai fazer amanhã no seu trabalho, amanhã no seu dia. Deus, ele já sabe de todas as coisas. Nada pega a Deus de surpresa. A pandemia nós fomos pegos de surpresa. Nós fomos pegos de surpresa. Mas Deus não. Ele já sabia de todas as coisas. Amém? Existe algum problema em sua vida que seja de desconhecimento de Deus? Será que existe? Será que tem algo na sua vida que Deus ele não saiba? Deus ele sabe de todas as coisas, irmãos. Essas perguntas não cabem mais a nós, porque nós temos esse conhecimento de Deus, conhecimento da grandeza de Deus, amém? Deus é o Deus do impossível. Do impossível ele pode realizar, irmãos, então fica tranquilo, amém? A segunda pergunta que o povo fez aí nesse verso aí, ele diz: e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Agora o povo está dizendo: o Senhor não vê o meu direito. Que direito nós temos, irmãos? Eles estão acusando Deus de injustiça, de ser injusto. Mas como nós lemos nas ministrações anteriores, Deus ele é a justiça. Amém? Deus ele é, Jesus ele é ali da linhagem de Melquisedeque, que quer dizer o rei da justiça. Amém? Então, de fato, Deus ele é justo. Ele é o justo, de fato, juiz em nossas vidas, irmão. Então, de ter direito e Deus não está dando o direito que ele tem. Quem aqui, de fato, que direito nós temos e Deus não está dando esse direito para nós, irmãos? De fato, o povo acusa Deus de muitas coisas, amém? De não ser justo, mas Deus é justo. Todas as coisas Deus fez em justiça. É tanto que ele fala que a palavra do Senhor diz que o sol ele brilha para os justos e para os injustos, amém? Tanto para negro, quanto para branco, para rico, para pobre, o sol brilha para todos, a chuva cai sobre todos. Isso é a justiça do Senhor, amém? A salvação do Senhor é para todos, é tanto para os pobres, quanto para os ricos, quanto para os negros, quanto para os brancos, os asiáticos, seja quem for, Deus ele é justo, ele está aí para todos, amém? Então, o povo estava pensando de estar passando uma determinada situação na vida, que Deus ele não está cuidando ali e que Deus não está intervindo em nada. Então o povo tinha esse pensamento: eu estou passando uma situação, Deus não está cuidando de mim, eu estou passando por essa situação por falta do seu cuidado. E o que Deus não está agindo? Por que ele não está agindo? O que Deus não está trabalhando a favor de você, irmão? Fala para mim, o que Deus ele não está trabalhando a nosso favor? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito, irmãos. Então o Senhor ele faz ali as coisas ruins virarem bênçãos para nós, amém? Deus ele trabalha ao nosso favor, amém? Então o cuidado de Deus para nós, fala para o teu irmão, cuidado de Deus para nós, conosco, amém? Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Como assim, irmãos? Deus não cansa e nem fica fadigado. Nós nos cansamos, Deus não. E ele também não fica fadigado, nós ficamos, amém? Muitos aí já estão fadigados de estar em casa, e estar aí nessas paredes, nesse quarto, nessa sala. Então o povo ali, eles estão, já tem gente cansado ali, né? Então a pessoa ele acorda, vai para a sala, da sala ele vai para a cozinha, da cozinha ele volta para a sala, da sala ele vai para o quarto para dormir novamente. Então a pessoa fica fadigada. Mas Deus ele não se cansa e nem se fadiga. Deus não se cansa principalmente de cuidar de você. Amém? Ele não cansa de cuidar de mim, de cuidar de você. Esse é o prazer do Senhor em cuidar do seu povo. Deus não se cansa de proteger você. Todo momento Ele está te protegendo, está te guardando. Não há Deus como o nosso Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós precisamos esperar nesse Deus maravilhoso. Amém?
Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto nós estamos descansando, Deus está nos dando coisas, está nos abençoando, amém? Ele não se cansa de todo dia dar pão de cada dia a você. Todo dia, todo momento que você for querer comer dele, ele vai ter pão para você, amém? Então ele não se cansa de preservar a sua vida, de dar a provisão material e espiritual todos os dias para você. Ele não se cansa de guardar você dos perigos espirituais, porque não é só fisicamente, mas e os perigos espirituais? Desânimo, setas malignas, aí que voam durante o dia, o terror noturno. Deus, ele te livra. Ele não se cansa de proteger você dos perigos biológicos. Aí nós entramos no vírus, entramos aí no coronavírus. Irmãos, fiquem em paz. Deus, ele não se cansa, ele vai te proteger também. Fica tranquilo, amém? Ele não se cansa de guardar você dos perigos ocasionais, um acidente, algo que acontece do nada. Então fica tranquilo, Deus, ele está ali te proteger, ele não se cansa. E uma coisa que Deus, ele não se cansa, irmão, jamais se cansou, é de ouvir as suas orações. Ele não se cansa de ouvir o seu povo falando com ele. E isso ele tem prazer. Isso é o que ele mais quer, que nós tenhamos esse relacionamento com ele. Amém? Ele não se cansa de lavar e purificar os nossos pecados. Então a palavra do Senhor diz que quando nós pecamos, nos arrependemos, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Quantas vezes? A Bíblia não fala, mas todas as vezes que você pecar, você se arrepender, Deus, ele está ali pronto para te perdoar, irmãos. Ele não se cansa de purificar a sua vida, de guardar, e ele lança os nossos passados, os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele está hoje 24 horas no ar, cuidando de você como um vigia. Porque ele é como guarda de Israel, ele não dorme e nem cochila e nem permuta. Ele está sempre nos guardando. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Amém? Na nova tradução da linguagem de hoje, é uma versão da Bíblia. Vai estar aí, Bíblia NTLH, que é uma linguagem mais fácil de entender. No verso 11 aí do capítulo 40 de Isaías, ele diz: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Irmãos, é maravilhoso nós vermos esses testemunhos que o Senhor, ele fala, ele nos guarda. Irmão, eu digo para você porque eu estou trabalhando. Só hoje que eu estava de home office, né? Mas eu trabalhei semana passada inteira, essa semana eu trabalhei até ontem, vou trabalhar amanhã, segunda-feira vou trabalhar também. E eu quero dizer para você, irmãos, que como o Senhor tem cuidado de nós, né? Porque sair, ir para lugares e não temer a esse vírus, de fato ter essa certeza que Deus nos guarda, irmão. E nós estamos aqui, embora eu estou indo trabalhar e voltar, e nós estamos tranquilos, crendo nessa proteção do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Pessoas que já falaram para nós, né, contaram testemunhos para a obreira, dizendo que estava até com medo de sair de casa, que estava até amedrontado, já com quase síndrome do pânico, com medo, tudo limpando, tudo passando no olho. E aí depois começou a ouvir as ministrações, acalmou o coração, né, irmãos? Porque, irmãos, esquece de ficar vendo noticiário. Pastor Aloysio contou uma experiência que ele fez semana passada. Ele falou que ouviu um homem falando que o homem, ele falou que não ia ouvir as notícias, ele apenas ia ler. E aí o pastor Aloysio falou: mas como assim esse negócio? Ele falou: vou testar isso aí para ver. Então ele não assistiu nenhum telejornal, ele apenas pegou as notícias e leu. E ele passou a semana inteira ali só apenas lendo. Ele chegou no sábado, ele falou: mas agora eu vou assistir, eu quero assistir para ver. E aí ele começou a assistir, o pastor Aloysio e a pastora Márcia. E aí eles falaram que quando acabou o noticiário, a pastora Márcia olhou para ele e falou assim: nossa, que ruim isso fez, que agora eu estou sentindo uma sensação ruim. E o pastor Aloysio falou assim: eu também estou sentindo uma sensação ruim. Por quê? Porque, irmãos, aquilo que está escrito muitas vezes não é aquilo que é se falado. Uma coisa é você ler, amém? Mas o ouvir faz a diferença. Então, às vezes você está lendo a palavra
e você não ouve a palavra, não ouve alguém pregando a palavra. Você consegue entender? Então, uma coisa é você ler a notícia que está ali escrito, você vai ter uma noção do que é o que está escrito. Mas quando alguém fala para você, obviamente ele vai colocar todo aquele drama, no telejornal ele vai colocar o drama da notícia. E aquilo vai te deixar atemorizado, amém? Mas eu não quero trazer para o lado da pandemia, mas eu quero trazer para o lado da palavra do Senhor, irmãos. Não é apenas ler, irmão. Quando Paulo ele fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, eu já quero deixar explicado para todos vocês. Por quê, irmãos? Nós não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de ir para os cultos, de ir na célula, ouvir uma live igual a essa de pregação. Por quê, irmãos? Uma coisa é você ler a palavra. Outra coisa é quando a palavra está sendo falada e aí você está ouvindo a palavra ela vai entrar no seu coração totalmente diferente. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Então, se você ficar ouvindo a palavra do Senhor durante esses 21 dias que nós estamos falando, eu vou falar para você, ao final do 21º dia, a sua fé ela vai estar em outro nível. Consegue entender? Então, mas se você ficar ouvindo noticiário, a sua fé ela vai ser interrompida, ela vai ser quebrada e você vai ser tomado pelo espírito do medo, pela angústia e você não vai desfrutar do que Deus tem para você, da proteção. Tudo isso que eu estou falando para você vai ser em vão se você ficar assistindo noticiário. Irmãos, eu vou falar para você a semana inteira, 2 semanas que eu não ouço jornal. Então, quando eu chego em casa, eu vou assistir um filme, eu vou lá, venho fazer as lives, depois das lives eu vou ler, eu vou ali ficar com a minha filha, eu vou assistir filme, mas eu não quero saber de telejornal, porque eu não quero ficar atemorizado, eu quero estar apegado à palavra, apegado à fé, apegado àquilo que o Senhor tem para nós. Então, na minha mente fica o tempo todo a palavra do Senhor, Salmo 91, o dia inteiro pensando Salmo 91, palavra do Senhor. Irmãos, é isso que nós precisamos crer, aumentar a nossa fé, amém? Mas as ruas, elas estão vazias, infelizmente por conta do vírus, né? Estão espalhados aí por todos os lados. Então, se você andar hoje na cidade, no centro da cidade, você vai ver que está vazia. Mas enquanto nós andamos por aí, então o povo está o quê? Pedindo proteção a quem? A Deus, que Ele não permita aí ser contaminado com esse vírus, né? O povo está pedindo a Deus aí, orando ao Senhor. Mas aqui, quando nós olhamos aqui esse versículo aqui, o Senhor ele diz para nós aqui, filho, o fato de você estar vivo nesse mundo perigoso já é um grande milagre. Porque o que mata mais, irmãos, não é o corona. O que mata mais aí é violência, o que mata mais é a dengue, tem muitas outras coisas matando mais. E o que mata mais também são palavras contra a sua vida, palavra de desânimo, palavra de derrota, acaba muito mais com a sua vida. Então, confie apenas na palavra do Senhor, porque as ovelhas ele carrega no colo e ninguém toca nela sem antes passar por ele. Olha o que o Senhor diz para nós. Você é ovelha, ele te carrega no colo. Ninguém toca em você sem antes passar por ele. E você acha que por esse guarda de Israel algum mal vai passar? De forma alguma, irmão, fica tranquilo, fique em paz. O Senhor te carrega no colo. Você lembra? Amém? Então você lembra daquela história do pegadas na areia? De fato, um homem andando na areia, ele olhava para trás, ele via 2 pegadas, né? Andando com Deus, conversando. Mas teve momentos que ele olhou e viu que só havia uma pegada na areia. Então ele olhou e falou, Senhor, mas o Senhor sempre esteve ao meu lado, falou que estaria comigo, nunca me deixaria, o Senhor nunca me desampararia, e aí o Senhor sempre falou que estaria do meu lado, e ali em vários momentos ali eu vi as pegadas, 2 pegadas, e aí em alguns momentos eu vi uma pegada apenas, isso é sinal, então mostra que o Senhor não estava comigo em alguns momentos, e aí o Senhor olha para ele e diz, de forma alguma eu nunca deixei você. Acontece que aquelas únicas pegadas ali que você vê que só tem uma pegada, sou eu te carregando no colo, amém? Então, obviamente, isso aí nos mostra o cuidado do Senhor para conosco. Deus, ele é grande, mas ele cuida do seu povo. Então, se Deus ele mediu os oceanos com a palma da mão, a Bíblia diz que ele governa e controla o universo com a palma das mãos, irmãos, que medo nós teremos? Que mal aí nós vamos temer? Nem o mal se achegará à nossa casa, pois o Senhor, ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Então que nesses dias, irmãos, de pandemia,
que estamos cercados aí por meio de perigos aí biológicos, não temas e nem se amedronte. Lança fora, lembre-se, o amor perfeito lança fora o medo. Então tome os devidos cuidados, sim. Devemos ser coerentes, lavar as mãos, vai na rua, volta, lava as mãos. Né? Temos que tomar os cuidados, mas acima de tudo, eu creio que Deus ele está nos carregando no colo por esses dias. Ele vai te segurar no colo, Ele vai estar com você todo momento e praga nenhuma chegará à tua casa em nome de Jesus. Amém? Então, nesse momento eu quero que você aí feche os seus olhos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Não sei o que você tem passado por esses dias. Não sei se veio a dúvida da grandeza de Deus sobre a sua vida por algum momento. Não sei se em algum momento você achou que Deus não estaria cuidando de você, que Deus ele não estaria pronto para carregar você no colo. Mas eu quero dizer para você, o fato de você viver neste mundo já é um milagre. O fato de você estar vivo hoje é o sinal que Deus ele cuida de você. Amém? De você estar respirando esse ar é sinal que Deus ele cuida de você. Amém? Então neste momento eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida para que você venha ter certeza dessa grandeza do Senhor. Que você venha ter certeza do cuidado dele pela sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada vida que está ouvindo, Senhor, agora essa ministração, está ouvindo essa oração, ó Pai. Ó Deus, seja ela agora, neste momento ao vivo, ou seja ela, Senhor, depois gravada, Senhor, no dia seguinte. Ó Pai amado, eu quero, Senhor, neste momento, ó Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração, Pai, mas toca, Senhor, em cada coração, trazendo revelação da Tua grandeza. Senhor, mostra a Ele o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é magnífico, é majestoso, ó Deus. Ó Pai amado, traz essa revelação, ó Deus, de que Ele está vivo hoje pela Tua proteção, pois o Senhor deu a vida, o Senhor criou, o Senhor o fez, ó Deus. Cada, Pai, parte do corpo foi criado por Ti, ó Deus. Pai amado, eu quero neste momento, ó Deus, que o Senhor traga essa certeza em cada coração de que o Senhor é o Deus de Israel, que não cochila e nem permuta, mas é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que está a todo momento protegendo, guardando, livrando, Senhor, o teu povo de todo mal, Pai. Pai, traz essa certeza, traz essa fé, traz essa confiança, Pai amado, pois nós não temeremos mal algum, pois cremos que o Senhor, ó Pai, nos carrega no colo, pois o Senhor é o nosso pastor, ó Deus, e cuida de cada um do seu rebanho, Pai amado. Nós queremos profetizar, Senhor, ó Pai amado, sim, fé no coração dos teus filhos, para que eles possam, ó Deus, ter, ó Deus, a cada dia na sua vida, Senhor, ó Pai, uma prova de que o Senhor está com eles, que eles possam ter os olhos abertos. Eu oro agora, Senhor, para que eles tenham os olhos abertos, para enxergar a Tua proteção, para enxergar o Senhor, ó Deus, em cada dia, em cada momento, em cada segundo das suas vidas, ó Deus, que eles possam enxergar, Senhor, o Senhor protegendo deles, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, em nome de Jesus. Você que está aí, cante esse louvor, cantarei louvores, canta Ele, ó Pai, canta ao Pai agora o quão Ele é poderoso. Quantos vão dizer, quão grande é meu Deus, declare a Ele, quão grande é meu Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Declare a Ele neste momento, amém? Sobre todo nome é o seu, Tu és digno de louvor. E eu cantarei, declara que esse irmão, e eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Declare em todo momento quão grande é o seu Deus, amém? Eu quero deixar esse louvor para você ouvir depois dessa live. Ouça esse louvor, Soraya Moraes, quão grande é o meu Deus. E deixe esse louvor encher o seu coração de fé, encher o seu coração de esperança, pois assim Ele é, poderoso, grande, majestoso, e todo o poder está em suas mãos, amém? Glória a Deus! Vamos aí para a nossa ceia, amém? Pegue aí o seu cálice, pega aí o seu pão, pegue o corpo, pegue o sangue de Cristo, pegue aí o corpo do Senhor, amém? Glória a Deus.
Nesse momento, pegue aí, irmãos, distribua aí aos irmãos, aqueles que são... Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Aquele que é batizado, aquele que já entregou a sua vida a Cristo, já desceu as águas, porque a ceia é para os filhos, amém? Então nós cremos que nós somos realmente, Jesus nos deu o direito de ser chamados filhos a partir do momento que nós passamos pelo batismo, amém? Porque assim ele diz que nós precisamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Então neste momento eu quero que você aí levante aí o seu cálice, levante aí o seu pão, amém? Vamos orar, apresentar ao Senhor, consagrar a Ele em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, consagrar a Ti, ó Deus, ó Pai, esses elementos da ceia. Eis aqui, Senhor, o pão, eis aqui, Senhor, o vinho, eis aqui o Teu corpo, eis aqui o Teu sangue, ó Deus amado. Nós queremos consagrar a Ti, ó Deus, ó Pai amado, pois assim nós estamos celebrando, ó Deus, o Teu sacrifício na cruz, lembrando, Senhor, da aliança nova que nós temos, a aliança que é feita no Teu sangue, ó Pai. Pai, eis aqui, Senhor, o Teu pão foi dado por nós para a nossa cura. Toda vez que nós comemos, ó Deus, esse pão, nós estamos comendo da cura. Ó Pai, seja a cura espiritual, seja física, Senhor. Seja a cura, Senhor, por esses dias, a cura da fé. Ó Pai, cura a nossa fé, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que quando nós comemos, seremos curados imediatamente, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o sangue de Cristo, ó Pai. Oh Deus, o sangue que foi derramado por nós, que foi derramado, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Deus amado, nós queremos, ó Deus, declarar, Senhor, que quando nós bebemos o Teu sangue, ó Deus, e comemos do Teu pão, nós temos parte com o Teu Filho. Ó Pai amado, quando nós bebemos desse sangue, ó Pai, os nossos pecados, eles são, ó Pai, perdoados, nós somos purificados, justificados pela fé, através do sangue do Teu Filho, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, declarar, Senhor, sobre nós a cura e a renovação da aliança em nome de Jesus. Comamos aí o nosso pão, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia, amém? Eis aí o cálice, o sangue de Cristo, que está aí nas tuas mãos, amém? Glória a Deus. Bebamos do cálice em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Declare esse irmão aí, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é poderoso, majestoso, Aleluia. amém? Glória a Deus. Irmãos, mais uma live se encerrando. Eu quero agradecer aí aos irmãos, pedir muito obrigado por estarem aqui conosco novamente. Amanhã estaremos aqui também às 7h30, novamente, com outra palavra poderosa, gloriosa, amém? Falei para os irmãos que ia passar um pouquinho da hora, passei, mas porque era uma palavra, irmãos, que não dá para você ficar cortando. Já resumi, era o máximo que eu pude. Eu vi que era uma palavra, eu falei, meu Deus, vai ficar muito grande. Resumi e consegui aí pelo menos expressar aí para vocês a grandeza de Deus. Estou aqui com a minha família, do meu lado de esquerdo tá a minha esposa, digníssima esposa, a obreira Sheila, e está aqui do meu lado, aqui o meu fruto, a minha descendência, a minha filha Heloísa, e nós queremos agradecer aí a Deus por estarmos aqui, amém? É o meu presente de Deus, e eu espero que a sua família também seja o seu presente. Aleluia. Por esses dias, tenha mais relacionamento com a sua família. É um momento propício que Deus nos deu para nós estarmos unidos com as nossas famílias mais próximos, amém? Glória a Deus. Agradecer ao Senhor, amém? Pai, nós agradecemos, ó Deus, por mais essa campanha, por mais esse dia, o quarto dia. Estamos fortalecidos mais um dia em nossa fé. Ó Pai, que o Senhor continue falando conosco por esses dias, aumentando a nossa fé. Pai, tira o nosso foco, ó Senhor, ó Pai, de notícias ruins, pois nós queremos trazer a esperança à nossa mente, aquilo que nos traz a esperança em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
esteja no nosso meio, não apenas hoje, nem amanhã, mas que toda igreja diga Amém! vai estar todo sempre em nome de Jesus. Aleluia. Fica na graça, fica na paz em nome de Jesus. Glória a Deus.